Você está ouvindo o programa Cristo no Seu Lar. Apresentação, Irmão Caetano. Ouça agora uma reflexão da Palavra de Deus para edificar a sua vida. É uma enorme satisfação estar nos estudos da Rádio Farol FM 90.7 para transmitir a Palavra de Deus nessa noite. Palavra esta que é poderosa para salvar qualquer pessoa, contanto que dê crédito à nossa pregação. A Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada bigúmea, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a Palavra de Deus. Sem mais delonga, sabendo da grandiosa responsabilidade que é transmitir a Palavra de Deus fielmente, sem mais delonga, Mateus capítulo 10, versículo de número 28, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ponto final. Estas palavras foram redigidas pelo evangelista Mateus. Mas não são de Mateus estas palavras. Estas palavras foram de Jesus Cristo. Jesus peregrinou nesta terra há cerca de 2000 anos atrás. Não andou mais do que 400 quilômetros de distância. Não foi para mais do que 400 de distância. No entanto, a sua palavra é divulgada nos 4 cantos da terra. Quero falar sobre um tema nessa noite que é temido por muitas pessoas. Em muitas igrejas não é falado, lamentavelmente, esse tema. Muitos têm medo e outros têm receio de falar sobre o inferno. O tema da minha mensagem nesta noite é a verdade bíblica sobre o inferno. Você observou que no versículo que eu acabei de ler há essa palavra, inferno. O versículo diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse versículo é rico. Ele contém várias verdades que é necessário ser esclarecido. Ele diz que não devemos temer os que matam o corpo. Primeira verdade: pessoas matariam os servos de Deus por proclamarem o Evangelho Santo de Cristo. Segunda verdade: matariam apenas o corpo. O corpo pode ser morto porque é mortal, é perecível. Terceira verdade: e não podem matar a alma. A alma, ela é imortal. Ou seja, nós cremos, segundo a Bíblia Sagrada ensina e o próprio Cristo, na imortalidade da alma. A alma não pode morrer. Quarta verdade: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quarta verdade: existe um inferno. E quinta verdade: tanto a alma quanto o corpo podem ser lançados no inferno. São 5 verdades contidas em um só versículo. Quais são as verdades acerca do inferno? Jesus nunca usou esse termo inferno. Tá certo? Esse termo inferno vem do latim infernum, N-U-M no final, infernum. O termo inferno vem do latim inferno, que quer dizer lugar dos mortos. Existem vários termos que definem esse lugar dos mortos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, temos esse inferno, que está no latim,
No hebraico temos o Sheol ou Seol. No grego temos Hades, que ambos, tanto Seol como Hades, querem dizer sepultura. Algumas religiões acreditam que só existe a sepultura, porque utilizam os termos Seol no hebraico e Hades no grego, porque, obviamente, fartamente no Antigo Testamento essas referências dizem claramente que é sepultura sim. Entretanto, algumas outras referências mostram, por exemplo, Hades como lugar de destino para os ímpios, conforme está em Lucas capítulo 16, que fala que o rico foi lançado no Hades. Lucas 16, 19 em diante. Mas se Jesus não usou o termo inferno, e temos aqui na Bíblia o nome inferno, porque foi traduzido para outra língua. Jesus usou o termo Gehenna. O termo que Jesus usou foi Gehenna, que quer dizer Vale dos Filhos de Hinnom. Gehenna é uma expressão em aramaico. Por que Jesus usou Gehenna? Porque Gehenna está em aramaico. E Jesus não falava grego, nem latim, nem hebraico, embora conhecesse essas línguas. Mas Jesus, para se comunicar com as pessoas, ele usava o aramaico, que foi uma língua aprendida pelos judeus, pelo povo de Deus, lá quando na deportação da Babilônia. Os babilônios, ou babilônicos, falam aramaico. E os hebreus, quando foram deportados, que passaram 70 anos em cativeiro lá, aprenderam aramaico. E Jesus, naquela época, falava aramaico, porque acreditava-se que falar o hebraico como uma linguagem comum entre as pessoas seria um sacrilégio de certa forma, porque o hebraico era uma língua sagrada. Então Jesus usava o aramaico. E Jesus usou o termo Gehenna, que quer dizer Vale dos Filhos de Hinnom. O que quer dizer Vale dos Filhos de Hinnom? Existem algumas verdades sobre isso. No Antigo Testamento, o rei Acais e o rei Manassés, nessa região fora de Jerusalém, nesse vale que estava cercado por montanhas, se sacrificava ao deus Moloque, que era um deus, um ídolo pagão, Moloque, um deus com D minúsculo, porque o Deus com D maiúsculo é o nosso Deus. Um Deus com D minúsculo, um Deus falso, um Deus feito de metal. No seu ventre, na sua barriga havia uma abertura onde se lançavam crianças recém-nascidas como oferenda para esse Deus Moloque. E lá a criança era incinerada, era queimada viva, porque no ventre desse Moloque existiam brasas de fogo, e a criança era lançada lá e era queimada viva como sacrifício para o Moloque, para que Moloque desse prosperidade, riqueza, bem-aventurança para aqueles que sacrificassem a ele. Então no Vale do Filho de Hinnom aconteciam essas coisas. Mais para frente, anos mais tarde, se tornou o lixão da cidade. O Vale dos Filhos de Hinnom era o lixão da cidade. E nesse lixão era jogado todo tipo de dejeto, de sujeira, corpos, restos mortais, de animais e de gente. Depois se tornou em sepulcro para pessoas. Então Jesus usou esse termo Gehenna para uma simbologia do que iria acontecer com os ímpios. Não fielmente, porque será mais terrível do que o Gehenna, do que o Vale dos Filhos de Hinnom. Porque assim como pessoas eram lançadas e mortas, assim como os vermes comiam os restos mortais, da mesma forma aconteceria, em forma simbólica, com os ímpios que seriam lançados no inferno. Então Jesus usou o termo Gehenna, Vale dos Filhos de Hinnom, para simbolizar o destino final dos ímpios. Vale salientar também de antemão que Jesus falou mais no inferno do que no céu. Você sabia disso? Jesus falou mais no inferno do que no céu. Se você analisar toda a biografia de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ler e vai se cientificar de que Jesus falou mais no inferno do que no céu. Por que essa importância tanta dada ao inferno? Para nos livrar de lá, meus amados. Para tentar livrar o máximo de pessoas desse lugar absurdo.
Por isso que Jesus falou mais no inferno do que no céu. Então, começando, dei essa introdução sobre os termos no hebraico, no aramaico, no grego, no latim. Falei do Vale dos Filhos de Inom. Agora eu quero falar pelo menos de 5 doutrinas falsas que dizem respeito a esse destino final dos mortos. Existem doutrinas falsas que pregam erroneamente sobre esse destino final. Tá certo? Eu quero esclarecer a você. E se você for um defensor delas, você vai ver a refutação mais na frente. E cabe a você continuar com a opinião ou mudar de opinião de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade última sobre as verdades do destino final dos homens. Então, a primeira doutrina falsa que existe é a doutrina que afirma que no final todos serão salvos. Independente se seja santo, se seja pecador, se seja justo, se seja ímpio, se seja rico, se seja pobre, se seja inteligente, se seja menos inteligente, se seja indouto, se seja crente, se seja incrédulo, se seja ateu, se crê em Deus, todos no final serão salvos. Para essas pessoas que acreditam nisso. Mas se você analisar a Bíblia Sagrada, não é isso que a Bíblia ensina. Está no próprio Evangelho de Jesus Cristo, conforme São João escreveu. João capítulo 5, versículo 29 diz assim: e os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. Observe que bem e vida estão correlacionadas. E os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Então, há uma separação de justos e ímpios. E no final, não serão todos salvos. Mas os justos que fizeram bem, vão para a ressurreição da vida. Ou seja, vão para perto de Deus, vão para o céu. E os que fizeram mal, vão ser condenados a viver eternamente no inferno. Outra doutrina falsa diz assim: os ímpios serão, no final das contas, no final de todas as coisas, aniquilados. Essa é a doutrina do aniquilismo, que afirma que no final os santos irão usufruir do bem de Deus, da alegria, da felicidade, do prazer, do contentamento lá no céu. Já os ímpios não existirão mais, serão aniquilados. Essa doutrina é fajuta, é falsa, biblicamente herética, porque isso daria margem para o homem viver eternamente no pecado. Porque se eu vou, no final das contas, desaparecer, não existir mais, então não haverá condenação para a minha vida de pecado. Então, o que é que tem eu pecar? O que é que tem eu viver na vida de pecado? Vou pecar, viver eternamente pecando, e no final das contas, os justos vão para o céu e eu serei extinto. Somente vou deixar de existir, mas não vou sofrer nada. Mas não é isso que a Bíblia diz, amados. Não é isso que a Bíblia diz. Veja Mateus 25, 46. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Está vendo aí? Não há aniquilismo da vida. Os justos vão para a vida eterna e os ímpios vão para o tormento eterno. Então há uma separação, não há aniquilismo, não vai ser aniquilado. Um vai para uma parte e o outro vai para outra. Então tenhamos cuidado para não cair nesse lugar. Essa é a máxima da mensagem dessa noite. Tenhamos cuidado para não cair nesse lugar. Terceira falsa doutrina. É o que muitos dizem assim: o inferno não será um lugar tão ruim. O inferno não será um lugar tão ruim. O que é que tem aí para o inferno? Vou viver pecando, no final vou para o inferno, mas lá não vai ser tão ruim. Mas será que é assim como você pensa? Que o inferno não será ruim? Vamos ver o que a Bíblia diz em Lucas 13, 27. Lucas 13, 27 diz assim: e ele vos responderá, Jesus, digo-vos que não sei de onde vós sois, ou seja, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, ou seja, vão para longe da minha pessoa, eu não quero vocês perto de mim. Vós todos os que praticais a iniquidade, ou seja, os que praticam pecado, que vivem na prática do pecado contínua sem se arrepender dos seus pecados, que têm prazer na impiedade. Aí diz assim, ó: e ali, para onde eles serão lançados, haverá choro e ranger de dentes. Será que é fácil? Será que é um lugar bom? Você diz consigo mesmo: eu vou para o inferno, não tem problema, lá não será um lugar tão ruim.
Mas a Bíblia está dizendo aqui que será terrível, amados. Será um lugar de choro e de ranger de dentes. Choro porque você vai se arrepender, mas será tarde demais, porque não terá uma segunda chance. E de ranger de dentes, o sofrimento intenso que as pessoas passarão lá dentro do inferno, que está nas regiões mais baixas da terra. Quarta doutrina falsa, purgatório. Para os que acreditam no purgatório, o purgatório para estes é um lugar onde as pessoas que morreram em pecado irão purificar os seus pecados, irão passar por sofrimentos, para só depois serem colocadas no céu. Mas a Bíblia não fala em lugar nenhum do purgatório. Pode ser que você se baseie em algum texto da Bíblia, mas de forma herética e errônea, fugindo da correta interpretação. Porque a Bíblia, em canto nenhum dela, fala de purgatório. Os que acreditam no purgatório fazem uma exegese, ou seja, uma errônea interpretação dos textos bíblicos, ou então se valem de textos apócrifos, de livros apócrifos que surgiram no período do Macabeu. No período Macabeu. Então a Bíblia não ensina que há purgatório. Veja o que diz Apocalipse 22 e 15. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Se há purgatório. Ficarão de fora. Ou seja, quando morrer não vai para o purgatório, vai ficar logo de fora. Agora, quem vai ficar de fora? Os malvados, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, ficarão de fora. Ou seja, não há um meio termo. Eu morro em pecado, vou para o purgatório purificar meu pecado, depois eu vou para o céu. Não, a Bíblia já está dizendo aqui clara e taxativamente. Quando você morrer, se você morrer em pecado, você será colocado fora do reino de Deus. Você não terá chance de ir para o reino dos céus. Por isso que é importante se arrepender dos pecados, para ter uma vida digna diante de Deus. É importante se arrepender dos pecados. Confessar seus pecados a Jesus Cristo e se arrepender com força, fé e fidelidade e fazer toda a força do mundo para vencer as tentações, pedindo força a Jesus Cristo para vencê-las. E em quinto lugar, uma quinta doutrina falsa: reencarnação. Essa doutrina foi fundada há muitos anos, milênios. Muitas sociedades antigas já acreditavam na reencarnação, como os egípcios e outras sociedades, outras comunidades. Mas ela tomou mais força com Allan Kardec. E depois aqui no Brasil com Chico Xavier. Segundo essa doutrina da reencarnação, é uma das doutrinas do Espiritismo, vale salientar, uma das. E essa é a mais forte. E para os reencarnacionistas, eles acreditam que o homem nasce, depois ele morre, depois ele renasce em outro corpo, depois ele morre, depois ele renasce em outro corpo, depois ele morre, e isso vai em sucessivas escalas, que são chamadas de karmas, até se tornar o que eles chamam de Mahatma, que é chamado de homem perfeito. Agora só se chega a Mahatma, a homem perfeito, depois de várias e várias reencarnações. Morte, nasce, morre, nasce, morre, nasce, até se tornar homem perfeito. Para os reencarnacionistas, isso é uma verdade, para eles, mas não para a Bíblia. Segundo eles, Moisés, Elias, Maomé e Jesus Cristo estão no mesmo pé de igualdade, chegaram a Mahatma, a iluminação perfeita, ao último estágio da reencarnação. E não precisam mais se reencarnar porque chegaram à perfeição. É o último estágio, o Mahatma. Mas eles, antes de serem Mahatmas, como Jesus e outros, tiveram que passar pelas reencarnações. Mas não é isso que a Bíblia diz, amados. Vamos fazer algumas perguntas para os reencarnacionistas. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo em seguida o juízo. Biblicamente, o homem só morre uma vez. Ele não morre e renasce várias vezes. Ele só morre uma vez. Uma outra pergunta. Se há reencarnação, por que o mundo vai de mal a pior?
Se desde Adão até os dias de hoje o homem está em sucessivas reencarnações, sem exceção, todos os homens, desde Adão até hoje, analise. Desde Adão, o primeiro homem, até hoje, os homens estão em sucessivas reencarnações para se purificarem e se tornarem perfeitos. Então, obviamente, o mundo hoje, por esse tempo todinho que já passou, deveria ser muito melhor do que é hoje. Deveriam ter homens perfeitos na Terra, mas não vemos isso. Na verdade, o que vemos é o mal, a humanidade indo de mal a pior. É o contrário que acontece. Então isso é uma prova clara que não há reencarnação. Porque se o mundo vai de mal a pior, então não há reencarnação. Não há melhorias das almas se purificando para se tornarem Mahatmas. Segunda pergunta. Os reencarnacionistas dizem que uma das regras de fé e prática para eles alcançarem a iluminação perfeita das suas vidas, das suas almas, eles precisam praticar as boas obras. Mas eu pergunto a eles, para que praticar as boas obras para com os mendigos, por exemplo, para com os decrépitos, para com os necessitados, se estes necessitados, esses mendigos, estão pagando por uma vida passada? Se eles são mendigos e sofredores porque eles estão pagando por uma vida passada. Então, se eles estão pagando, eles não podem ser ajudados nem auxiliados. Eles têm que pagar fielmente o seu sofrimento até morrer novamente, renascer novamente e se purificar. Então eles têm que sofrer a pena e não têm que ser ajudados. Mas para os reencarnacionistas, os espíritas, eles têm a ajuda aos necessitados, a caridade como uma regra. Eles têm que praticar. Então é um resultado contraproducente. Eles praticam a caridade, mas não deveriam praticar. Porque estão ajudando um sofredor a sair do seu sofrimento, quando na verdade ele deveria sofrer terrivelmente para pagar uma vida passada de sofrimento e de pecado. Então, essa heresia é claramente refutada biblicamente pelas perguntas. E outra coisa, se houvesse reencarnação, o homem seria salvador de si próprio. Porque se eu posso morrer, renascer, morrer, renascer, morrer, renascer, então eu estou me salvando. E não haveria necessidade de Jesus morrer por mim. Porque se eu me salvo, para que Jesus morrer por mim? Para que Jesus ter descido do céu à terra para sofrer aqueles escárnios, aquele sofrimento terrível de 40 chicotadas, de crucificação e tanto sofrimento? Foi inútil. Porque não haveria necessidade de Jesus sofrer por nós, se nós mesmos podemos nos salvar através das sucessivas reencarnações. Então isso prova que a reencarnação é falsa. Tá certo? Mas vamos para outra questão. Existem 5 verdades acerca do inferno. 5 verdades. Já falei dos termos nas outras línguas. Já falei que Jesus falou mais no inferno do que no céu. E já falei das 5 doutrinas falsas, que são heréticas, que não têm base bíblicas, logo não devem ser aceitas, porque a Bíblia não ensina assim. E agora eu quero falar de 5 verdades sobre o inferno. Primeira verdade, é a verdade mais óbvia, é que o inferno, ele é real. Tá certo? O inferno, ele é real. Mateus capítulo 10, 28, que eu acabei de ler como texto base dessa prédica, dessa pregação. Mateus 10, 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, olha o termo, no inferno, a alma e o corpo. Tema a Deus, pois ele pode fazer você perecer no inferno. Então tema a Deus, para ele não lançar você no inferno. Respeite a Deus, honre a Deus, ande nos seus mandamentos, siga os seus mandados e faça a sua vontade, para que você não seja lançado no inferno. A primeira verdade é essa, é que o inferno, ele é real, ele existe. E Jesus foi quem mais falou no inferno na Bíblia Sagrada. Segunda verdade, lá será um lugar de tormento, mas não somente de tormento, será um lugar de tormento eterno. O tormento será eterno. Mateus 25, 46. Olha o que diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Observe que o termo eternidade, ou o termo eterna, é tanto para os justos como para os injustos, para os pecadores. Então não há duas definições aqui. O termo é eternidade mesmo.
É uma vida para sempre distante de Deus e junto do diabo, sofrendo torturas terríveis, como eu já citei aqui, pranto, choro e ranger de dentes. E lá haverá escuridão. Não pense que será visível as coisas, serão visíveis as coisas. Lá haverá escuridão, tormento eterno. Sabe o que significa eterno? É não ter fim. Você quer ir para esse lugar? Eu pergunto a você nessa noite. Você quer ir para esse lugar? Se você não quer ser lançado no inferno, aceita Jesus Cristo nessa noite. Creia no poder do Evangelho e salte da morte para a vida, em nome de Jesus Cristo. Não acredite em mentiras, não acredite em inverdades vindas do diabo e do mundo, da televisão, da internet. Creia na palavra de Deus. O mundo é mais atrativo do que Deus, mas é preferível seguir a Deus do que o mundo. O mundo tem pecados e mais pecados, e os homens estão envolvidos no pecado e mais pecados, e não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Os homens só querem buscar a Deus quando estão em apuros. E será que Deus vai ouvir? Não sei muito bem. Cabe a Deus responder isso, se Ele vai ouvir ou não. Mas o que é uma injustiça é só buscar a Deus quando está nas últimas, quando está no sofrimento. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ou seja, quando você é novo. A Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Terceira verdade sobre o inferno: lá é um lugar de consciência. Não pense que você será extinto se você for lançado lá. Você vai ter consciência total e plena de ter se arrependido, de ter tido a oportunidade de se arrepender e não ter se arrependido. Quarto lugar: quem irá para o inferno? Aí essa é uma questão interessante. Quem irá para o inferno? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre quais são as pessoas que irão para o inferno? Mateus 25, veja o que diz. Já estou concluindo. Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá Jesus dizendo: em verdade eu vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, aqui fala do auxílio ao necessitado. Veja como é séria esta mensagem. Aqueles que se negam a ajudar uma pessoa necessitada, que não visitam os enfermos, que não visitam os presos, que não auxiliam o necessitado que precisa de matar a sua fome e a sua sede, a Bíblia diz que lançará eles no inferno. Não é por mim, eu salvaria, provavelmente, quem sabe, quiçá, mas é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, é Jesus. Foi Jesus quem falou. Quem tem condições de ajudar, a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Quem tem condições de ajudar o necessitado, não auxilia, a Bíblia diz que vai ser lançado no inferno. É dura essa palavra, mas é Jesus quem está falando, eu não posso negar. É verdade. Se for Jesus que falou, eu não posso negar. Se você tem bens do mundo e cerra o seu coração, fecha o coração e não ajuda, como estará o amor de Deus em tua vida? E outra coisa, Apocalipse 21:8. Veja outro versículo. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essas classes de pessoas serão lançadas no inferno que eu acabei de citar, segundo a Bíblia Sagrada. Agora, finalizando a minha mensagem, o que fazer para se livrar do inferno? Essa é a mais importante. Você pode hoje se livrar do inferno crendo na pessoa de Jesus Cristo. João 13,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja lançado no inferno, mas tenha a vida eterna com Deus. Se você crê em Jesus Cristo, se você praticar os seus mandamentos, se você seguir as suas ordens, se você se livrar do pecado, você fazer força para vencer as tentações e pedir o auxílio de Deus, você será tirado do inferno e será colocado no céu, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite e reflita nessas palavras, em nome de Jesus. Amém. Eu pensei nesse hino, eu ia dizer a tu. Transmissão do pensamento. Bom. O homem pode ser famoso no mundo inteiro. E aí? Ter grandes amigos e muito dinheiro. Eu juro que eu pensei nesse hino. Pensa do céu. Eu quero tocar no assunto aí que você falou, segunda morte. Vamos falar sobre a segunda morte.